esse experimento que nós vamos discutir agora, ele foi considerado pela revista Physics World o mais belo da física. Trata-se do experimento da fenda dupla com partículas, né? Bom, para obter evidência experimental da existência de ondas na matéria, uma coisa que é necessário mostrar que objetos como elétrons, nêutrons, prótons, átomos inteiros, que possuem massa e são normalmente concebidos como partículas, eles podem exibir um comportamento ondulatório, né? Dois efeitos físicos principais que caracterizam a onda são a interferência e a difração, né? Que tipo de experimento a gente poderia revelar a interferência ou difração da matéria? Bom, no caso do Young, né, ele foi capaz de mostrar o caráter ondulatório da luz iluminando duas fendas estreitas separadas uma da outra por uma distância d, né? O padrão de interferência produzido ele está mostrado nessa figura que está aqui. Então você tem a fenda e tem a figura que vão aparecer máximos e mínimos, né? Então isso no caso de luz. Bom, qual o resultado do experimento para um caso em que você tivesse partículas, né? Então, elétrons, eles podem ser arremessados contra a tela, uma de cada vez, né? De modo que pode-se observar o padrão aparecer na tela com o transcorrer do tempo. Esse experimento foi realizado, né, por P.G. Merli em 1976 e o resultado está nessa figura que vocês estão vendo, 4.17, né? O quadro inferior direito, né, mostra, né, o resultado desse experimento com franjas de interferência que são claramente visíveis, né, como vocês podem estar observando, né? O experimento demonstra que os elétrons apresentam fenômenos de interferência ondulatória, né? Entretanto, essa mesma figura que vocês estão vendo, ela revela mais. Pode-se ver que cada elétron individual deixa uma marca ao colidir em uma área muito localizada com a tela, como vocês podem observar. Portanto, a ideia de que os elétrons estejam de algum modo distribuídos ao longo da tela inteira, proporcional à densidade geral, também não se verificou, né? Uma vez que os fótons possuem propriedades corpusculares, pode-se esperar que os fótons que incidem na fenda dupla exibam granulosidade mostrada na figura 4.17. Quando o experimento da fenda dupla é realizado usando-se um fóton incidente de cada vez, um padrão para elétrons semelhantes ao da figura 4.17 de fato é observado. Assim, o que faz o elétron, né, particular decidir para onde ele vai? Essa é a questão central da física quântica e a compreensão da resposta nos diz o que é mais essencial acerca do mundo quântico dos átomos. Agora, a seguir, eu vou apresentar para vocês a experiência e execução para vocês terem uma ideia mais precisa do que a gente está falando. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam.
Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz. E onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar.